Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado e sobre expectativas aí para o dia e restante da semana. Hoje, dia 25 de 2 de 2021, ontem novamente o índice Ibovespa teve alta, ontem puxado também por Petrobras e principalmente aí com a ideia aí da agenda de privatizações que foi retomada, né? E como o próprio presidente Jair Bolsonaro disse, está a todo vapor. Lembrando que o próprio presidente levou pessoalmente aí o projeto de privatização da Eletrobras e obviamente com isso a Bolsa Brasileira aí teve alta no dia de ontem aí, puxado, como eu falei, por estatais como a Eletrobras e por uma nova alta aí forte de Eletrobras, que lembrando lá no início da semana e semana passada caiu quase 30% somado aí os 2 dias, né? No mercado internacional também tivemos aí notícias positivas quando o Jerome Powell falou lá no Fed que ele é favorável a estímulos econômicos e com isso ele animou as bolsas mundiais. Além disso, a divulgação sobre o crescimento da Alemanha, que veio um pouco mais forte aí do que o normal, auxiliou na confiança dos investidores. Mesmo assim, a notícia que pesou um pouco ontem foi em relação aos mercados asiáticos, que vem aí de quedas sucessivas e automaticamente preocupa um pouco o mercado em dia de bolsa de valores mundial aí subindo. Ontem a China fechou em queda, também fechou em queda o Japão. E, obviamente, aí, o que está preocupando aí os investidores é uma possibilidade de aumento, ou melhor, de um aperto na política monetária chinesa. E isso aí movimentaria não somente com a China, mas com diversas bolsas ali do mercado asiático. Ainda repercute bastante ali no mercado a divulgação de resultados do quarto trimestre, principalmente aí VEG, Vivo, Pão de Açúcar e Unidas, que tiveram um excelente resultado no quarto trimestre. Ontem ainda pairava a expectativa sobre o resultado de Petrobras, que depois do horário de funcionamento da B3 foi divulgado e Petrobras teve uma forte alta aí no quarto trimestre, obviamente ainda fechando o ano de 2020 com uma queda bem grande em relação ao ano anterior. A expectativa era muito grande e hoje, inclusive vamos falar sobre isso, hoje nós temos muitas divulgações de resultado, o que com certeza aí deve movimentar bastante aí o mercado de ações e obviamente como um todo aí o mercado financeiro. Vamos falar então sobre o fechamento de ontem, as principais informações. Ontem, dia 24 de 2 de 2021, Ibovespa fechou aí com alta de 0,38, fechando ontem aí a 115.668 pontos. Dólar teve uma nova queda, o dólar fechou com queda de 0,45% a R$ 5,41. Nasdaq alta de 0,99, a bolsa de tecnologia norte-americana se aproximando aí novamente dos 14 mil pontos, fechou em 13.597. S&P uma alta de 1,14%, Dow Jones fechou a 31.961 pontos, uma alta de 1,35%. Realmente aí os discursos lá do Jerome Powell, presidente do Fed, deram um baita resultado, dando novamente aí confiança para a economia norte-americana e principalmente para as economias globais, inclusive aí imaginando a possibilidade de aprovação do plano Biden lá no Senado norte-americano, que deve acontecer entre final do mês e início do próximo mês. Quando nós olhamos lá para a Europa, nós temos aí o euro com queda de 0,86, fechando ontem a R$ 6,56. A Alemanha tendo alta de 0,80 a 13.976 pontos. França com alta de 0,31
a 5.797 pontos, e Reino Unido alta de 0,50% a 6.658 pontos. Como eu já mencionei, na Ásia tivemos novamente um movimento de queda, né? China 14.870 pontos, uma queda de 2,44%, e o Japão queda de 1,61% na retomada do feriado, lembrando que anteriormente tinha sido feriado lá do Dia do Imperador, fechou a 29.671 pontos. Olhando aí para o cenário de cripto, as criptomoedas, o Bitcoin teve uma leve alta de 0,52% ontem e o Ethereum alta de 2,06%. Quem teve novamente uma forte valorização foi o petróleo futuro. O Brent ontem fechou a 66,42 dólares o barril e o WTI ultrapassando os 63 dólares, né, fechando a 63,47 dólares o barril no dia de ontem. O índice S&P VIX, que é o índice do medo, que mede aí ao receio, a volatilidade aí do mercado, principalmente de ações, ele pega o índice S&P 500 lá nos Estados Unidos, mas obviamente baseiam diversas outras decisões de mercados globais pela força do índice S&P 500. O índice VIX, ele trata especificamente da volatilidade, seja positiva ou negativa do mercado de ações. Quanto mais alto o índice VIX, maior o risco de volatilidade, maior a volatilidade, e quanto menor a volatilidade. Ontem, aí, com todas essas notícias positivas, o índice VIX teve queda de 7,66%, fechando a 21,34%. E os metais novamente aí, tendo alta, a maioria deles. Ouro teve uma pequena queda, fechando ontem a 1.804,15 cents de dólar. O alumínio futuro aumentando novamente, fechando a 2.201,75 cents de dólar. Lembrando que o alumínio vem aí acompanhando uma sequência de altas muito grande, e o ferro fechando aí a 164,53 cents de dólar a tonelada, o ferro refinado. Lembrando que esses são índices futuros. Falando então de fechamento de mercado ontem, as principais altas tivemos Braskem, e se você acompanha nosso Morning Call aqui há mais tempo, vê que há várias semanas nós estamos falando aí dessa alta de Braskem, e prevê ainda um crescimento ainda maior se concretizar aí uma negociação no México. Lembrando, nós não damos recomendação de compra aqui, isso não é uma recomendação, é uma constatação aí que Braskem vem retomando o seu espaço, cresceu aí 10,13% no dia de ontem, ultrapassou os R$33, lembrando aí que ela estava na casa de R$25 aí há poucas semanas atrás. Ontem tivemos forte alta também de Usiminas, alta de 9,52% a R$17,24. Tivemos GGBR4, também forte alta, lembrando que ontem tivemos divulgação aí de resultado, principalmente aí das metalúrgicas, que subiram muito bem ontem. Então teve essa alta de 5,47%, GGBR4, que é Gerdau, a R$27,14. Embraer, acabei trocando uma letra ali, Embraer, nova alta de 6,07%. Lembrando que Embraer tem aproveitado, tem renovado aí contratos, e a Lufthansa recentemente disse que continuaria, que cumpriria principalmente aí o seu contrato, né, de compra de aviões, e Embraer vem surfando aí esse momento. Lembrando só que o ticket ali não é SP, certo? É EMBR, certo? Acabei tendo um erro de grafia aqui. Ontem Embraer então fechou a 13,10, e ELET6, Eletrobras, alta de quase 5%, 4,93, fechando a R$34 no dia de ontem. Por outro lado, as baixas, tivemos aí Carrefour Brasil, a rede do Carrefour, que é dona do Atacadão também, com queda de 2,60% a R$19,80. Lojas Renner, queda de 2,45% a R$37,32. Lame 4 a 2,31% de queda, R$26,60 o fechamento de ontem. Lembrando que Lame 4, que é Lojas Americanas, teve forte alta aí no início da semana,
por conta da possibilidade aí de fusão de empresas do setor Lame 4 e BTOW, certo? Então agora ela acaba partindo para um movimento de correção. Sambi 11, que é Santander Brasil, queda de 2,18 a R$ 39,44, e Eng 11, 1,64 de queda a R$ 46,13. Olhando para a nossa agenda, nós temos hoje divulgação do IGPM mensal, referente ao mês de fevereiro. Lembrando que o IGPM ele é calculado sempre do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês em que ele é divulgado, e é divulgado até o final do mês. Por isso, hoje nós temos aí divulgação total do IGPM, que mede aí principalmente a inflação do atacado. E hoje também tem divulgação de índice de empréstimos bancários, ou seja, se está aumentando ou reduzindo a quantidade de empréstimos das instituições financeiras para seus clientes aqui no Brasil, clientes PF e PJ. No cenário internacional, a nossa agenda aí tem a confiança do consumidor na Alemanha, lembrando que a gente já falou que a Alemanha divulgou aí resultados de crescimento melhor do que o esperado, então se imagina também uma maior confiança na população da Alemanha. Confiança dos consumidores e empresas também na zona do euro. Hoje também tem discurso de Philip Lane, ele é membro do Banco Central Europeu e deve falar aí sobre política monetária e o caminho da política monetária e taxa de juros aí do Banco Central Europeu. Hoje tem divulgação do PIB do quarto trimestre nos Estados Unidos, muito importante ficar de olho aí nesse indicador, principalmente aí porque ele vai balizar muita coisa em relação aos Estados Unidos. Hoje nós também temos aí discurso de dois outros membros do Fed, o Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, que é semelhante ao Banco Central, onde também se espera aí que eles falem um pouco mais sobre política monetária, taxa de juros. Lembrando que houve reunião e eles são membros do FOMC, certo? Que é basicamente o nosso Copom aqui no Brasil. Então vale a pena, como todos os meses, ficar de olho nesse discurso dos membros aí do FOMC para saber o que foi decidido. É basicamente aí como nós temos a divulgação da ata do Banco Central, do Copom, aqui logo após a reunião do Copom no Brasil. Então temos essas informações relevantes para a agenda internacional. Falando um pouquinho de política, Bolsonaro entregou novamente em mãos o projeto de privatização dos Correios. Lembrando que já desde o ano passado isso estava no radar aí do governo. Houve diversos protestos aí, principalmente aí por parte dos trabalhadores dos Correios, mas segundo o próprio ministro Paulo Guedes e Bolsonaro, a agenda econômica tem que andar. E a ideia é tratar 9 possíveis privatizações ainda no ano de 2021. Foi aprovado o marco das startups ontem no Senado. Esse marco das startups, entre outras coisas, ele possibilita aí que diversas startups, empresas aí que não tenham um faturamento tão alto, tenham no máximo 30 acionistas e sejam de capital fechado, elas não precisem divulgar seu balanço em jornais e revistas de grande circulação. Ela permite aí algumas regrinhas diferentes em relação a licitações, participação de licitações por essas startups, investimento de investidores anjos, tem algumas regrinhas interessantes de se analisar, e por fim, dentre essas regrinhas aí das startups, a possibilidade de investimento pessoa física e jurídica sem que essas pessoas que investem façam parte aí do capital social, do quadro societário, né? Normalmente aí os investidores anjos, eles não fazem parte diretamente, mas existe um contrato em que eles têm participação aí lá no futuro numa possível venda dessas startups. Agora tem algumas mudanças nesse sentido e dá para investir sem ter essa participação diretamente ligada a um contrato diferente. Ontem também foi anunciado aí que provavelmente vai ser fatiado a PEC emergencial, visto que os senadores querem negociar alguns detalhes e querem o quanto antes aprovar o Corona Voucher, né? O Corona Voucher, aí, o auxílio emergencial, que deve iniciar já no mês de março, a princípio cerca de R$ 250,
e deve aí durar 3 ou 4 meses, é a ideia inicial do governo. Vamos ver o que acontece e nós vamos falando para você aqui no nosso Morning Call o que esperar do mercado. O Senado também aprovou aí o projeto que autoriza a compra de vacina por empresas. Essa notícia é de agora cedo, não temos ainda maiores detalhes. Durante o dia, com certeza, muita coisa vai ser divulgada em relação a isso. Vale a pena ficar de olho, principalmente porque quando nós falamos em imunização, se as empresas, se a iniciativa privada puder se manifestar, puder comprar vacinas, talvez a imunização seja mais rápida do que o planejado inicialmente. Foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro ontem a lei de autonomia do Banco Central Brasileiro, lembrando aí que ela foi aprovada, isso aí era uma briga antiga, né? Um dos poucos países desenvolvidos do mundo que o Banco Central não tinha autonomia era o Brasil, e agora existe essa autonomia maior do Banco Central Brasileiro. E ontem, como nós já falávamos aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado, foi aprovado a PEC da imunidade parlamentar. Inclusive o STF deu aquela tiradinha de sarro, se manifestou dizendo que interessante como foi votada rápida a PEC, o projeto aí que permitia aí maior imunidade aos parlamentares, com embasamento aí em foro privilegiado, por conta aí da função pública e principalmente aí ao direito de se expressar. Essa PEC, entre outras coisas que nós falamos ontem, ela diz que para o camarada ser preso, todo o STF tem que votar para a prisão do parlamentar e prisão em flagrante somente para crimes inafiançáveis. Então, realmente, aí houve uma proteção entre os próprios parlamentares com a celeridade nesse processo aí de votação, visto que recentemente aí, por ordem do ministro do STF, o deputado Daniel Silveira foi preso após fazer aí um vídeo, ou diversos vídeos, melhor dizendo, ameaçando o STF e fazendo apologia, na verdade, ao AI-5 que existia lá no período da ditadura militar. Olhando um pouquinho para cenário econômico, a Fiocruz ela desenvolveu um teste que identifica as variantes do coronavírus. Tá? Essas variantes aí que identifica no momento do teste, já identifica os 3 principais, que é o vírus brasileiro, a variante do vírus brasileiro, né, que já foi encontrada aqui, a variante lá da África do Sul, que também tem preocupado bastante, e a variante britânica. Então, além do teste identificar se a pessoa está com Covid-19, ela identifica essa variante. E aí, lembrando, existem já diversos estudos sobre a questão da imunização das pessoas para essas variantes do coronavírus. Também no Brasil foi distribuído mais de 3 milhões de doses da vacina, então diversos locais, inclusive Rio de Janeiro, que estava aí com poucas vacinas, retomam as vacinações e voltamos àquela ideia aí que, segundo o ministro Pazuello da Saúde, até o final do ano é para imunizar toda a população, assim esperamos, para ter uma vida normal novamente. Um detalhe aí que quem recebeu auxílio emergencial e tem que declarar imposto de renda no ano de 2021 pode ter que devolver o dinheiro do auxílio emergencial. Lembrando que lá quem solicitava o auxílio emergencial tinha algumas regrinhas que tinha que cumprir, como média de renda per capita ali da casa, média de renda que ganhou nos últimos anos e nos últimos meses, né? E assim por diante. E obviamente aí se você está dentro do teto, ou melhor, se você ultrapassou o teto e precisa declarar imposto de renda referente ao exercício 2020 e recebeu auxílio emergencial, provavelmente você terá que devolver o dinheiro do auxílio emergencial. Tá? É interessante aí, quem sabe assim volta um pouco aí de dinheiro para os cofres públicos, principalmente aí de pessoas que pegaram sem a necessidade, que nós vimos aí diversos casos no país inteiro. O ministro Paulo Guedes falou pela primeira vez ontem aí, após toda a interferência do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras. Lembra que ontem mesmo nós falamos aqui que se imaginava numa possibilidade de daqui a pouco ele pular do barco, né?
porque ele tem uma agenda mais liberal e com essa intervenção aí poderia ter algum atrito entre ele e o presidente Jair Bolsonaro, mas a princípio está tudo certo e ele reafirmou que com toda essa agenda econômica destravada, o Brasil vai para frente. E que agora sim vai ter esse destravamento da agenda, lembrando que ele criticava muito o fato de não ter conseguido dar celeridade aí aos processos de privatização, conforme era a ideia. A dívida pública aumentou, não é 0,88, desculpa, 0,99% em janeiro e já ultrapassou, no caso, né, já alcançou 5 trilhões de reais a dívida pública brasileira. Ontem mesmo nós falávamos aqui sobre essa questão da dívida pública, né? E que há uma expectativa de ela ultrapassar 100% aí do PIB, chegar a 103% do PIB aí dentro da próxima década. Olhando um pouquinho para o cenário corporativo, hoje tem muita notícia, a gente podia ficar aqui mais de uma hora falando aí só sobre cenário corporativo. Um deles, ontem a Petrobras, após o horário, divulgou aí que teve um lucro 7 vezes maior no quarto trimestre de 2020, mas ainda assim no acumulado do ano teve uma queda no lucro de 82%. A Gerdau, já por outro lado, como nós falamos, teve lucro de 900% acima do que se imaginava no quarto trimestre de 2020. WEG, que ontem divulgou resultados, também divulgou desdobramento de ações e também divulgou pagamento de dividendos, disse agora que vai retomar os investimentos em 2021. E aí, lembrando que WEG é uma das queridinhas da Bolsa, né? E trabalha muito bem, então se ela vai voltar aos investimentos, pode ter muita mudança aí também em WEG para os próximos anos. Subiu o lucro da Ambev no quarto trimestre, não só Ambev como a Inbev, né, que é a Ambev a nível internacional. E o mais importante, hoje nós temos aí uma lista de empresas que divulgam seu resultado do quarto trimestre de 2020 e vale a pena ficar de olho em diversas delas. Temos hoje divulgação de Burger King Minerva, que é beef, né? Banco BMG, BRF, Brasil Foods, Eco Rodovias, Fleury, Notre Dame Intermédica, Gol, Marco Polo, Localiza, Redditor, que recentemente aí fez o seu IPO, 3R Petroleum, Sequoia Logística e Vale, que tem uma expectativa muito grande aí de ter geração de caixa muito forte no quarto trimestre de 2020. Aguardamos então a divulgação desses resultados no dia de hoje. E o valor das ações de Eletrobras podem dobrar, dizem os especialistas aí, com essa possibilidade de privatização. Sempre ressaltando que isso não é uma recomendação, isso é uma notícia que você encontra nos principais portais, aonde essa possibilidade, obviamente, terá que ser injetado um dinheiro aí até o final do ano. Essa é a ideia do governo, para deixar ela pronta para a privatização. Essa mudança, como eu falei, como os especialistas ressaltam, pode dobrar o valor das ações de Eletrobras. Esperamos aqui o que vai acontecer e, obviamente, essas informações você vai ter sempre em primeira mão aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Falando em hoje, dia 25 de fevereiro, olhando aí para índices futuros, né, nós temos aí o mercado oscilando, mas não tanto. Vamos falar um pouquinho sobre esses índices para o dia de hoje. Nos Estados Unidos, aí, as bolsas americanas, índice futuro aí, trabalhando entre uma leve queda e um 0 a 0, basicamente. Nasdaq, que nesse momento aí, ela está trabalhando aí com queda de 0,4%. Na Alemanha também uma possível realização de lucros e também trabalhando entre 0,3 e 0,2 de queda. Na França temos alta nesse momento e olhando aí principalmente para o cenário asiático, depois de quedas consecutivas, parece aí que Japão e China devem fechar em cenário positivo. Nesse momento a Nikkei tem quase 2% de alta e também um cenário de alta ali para a bolsa chinesa. Então aguardamos aí
o fechamento delas, que é em breve. E muito obrigado por mais um dia estar aqui conosco com essa oscilação aí e as notícias do cenário brasileiro. Nós podemos ter uma nova alta, mas também algumas realizações de resultado, muito por conta aí da divulgação de resultados das empresas no quarto trimestre. Não dá para prever o senhor mercado, mas estamos aqui para falar sobre o que você pode esperar e, obviamente, nós precisamos estar ligados aí em política, economia e toda a movimentação do mercado no dia a dia. Todos os dias, 5h50 da manhã, nós estamos aqui. Depois você tem acesso aí a toda essa informação de forma gravada. E se você quiser receber o material em PDF também, lembre-se que você consegue receber isso antes das 7 horas da manhã. Lá no seu WhatsApp, é só me pedir o link que eu te encaminho ou aqui no próprio YouTube ou lá no @Francesc Wagner. Muito obrigado, boa quinta-feira, bons negócios e nos vemos amanhã. Tchau, tchau!